Ano 2022. País, França. Acontecimento, a subida ao poder de um partido islâmico. Michel Houellebecq, em Submissão, narra a subida ao poder da Fraternidade Muçulmana, um partido islâmico na França, em 2022. Como que isso ocorreu? Houellebecq diz que os partidos estavam extremamente desacreditados, com exceção do partido da Marine Le Pen, da Frente Nacional, que estava na dianteira. Os demais partidos da extrema esquerda, da esquerda e da centro-direita eram partidos que se encontravam anemiados, enfraquecidos, desacreditados. E nesse quadro político de ascensão da Frente Nacional e uma desnutrição acentuada dos demais partidos, surge algo novo na política francesa, um partido islâmico. Surge a Fraternidade Muçulmana, liderada por um político carismático, um político inteligente, um político sagaz. E a Fraternidade Muçulmana, né, consegue então fazer um acordo, né, fazer uma coligação, fazer um acordo com a extrema esquerda, com a esquerda e com a centro-direita, para poder vencer a Frente Nacional. A esquerda não suporta a Frente Nacional, né, inimiga mortal da Marine Le Pen, e se aproxima então mais ainda do partido da Fraternidade Muçulmana e faz um acordo com ele, e isso levará a Fraternidade Muçulmana ao poder com o apoio desses partidos. O Mohammed Ben Abbas, que é o político da Fraternidade Muçulmana que é eleito, é um político extremamente astuto, né? E ele faz um trabalho muito bem feito, né? Faz um trabalho muito bem feito, no qual ele tenta neutralizar essa alcunha de radical. Ele neutraliza os radicais do seu partido, ele procura um diálogo com os grupos judeus da França, ele procura um diálogo com o catolicismo, ele vai visitar o Papa. Então há uma moderação, né? Ele apoia só moderadamente a Palestina. Ele demonstra de toda parte um sujeito de grande sensibilidade, de moderado, né? E ele organiza a Fraternidade Muçulmana nos moldes do Partido Comunista. Então a Fraternidade Muçulmana irá se inserir nos movimentos dos estudantes, nas associações culturais, nos sindicatos, e com isso ele terá uma infiltração na parte microscópica da sociedade. E, obviamente, isso será fundamental para atingir o poder e também para manter o poder. Nesse período que antecede a vitória da Fraternidade Muçulmana, há na França uma série de distúrbios, né? Grupos identitários, são grupos de direita que brigam e lutam em confronto físico, inclusive com mortes, né? de grupos étnicos que apoiam a Fraternidade Muçulmana, mas a mídia, a imprensa não noticia essas mortes. Há saques de lojas comerciais, mas isso também não é noticiado. Os jornalistas, os intelectuais, eles não cobram do líder muçulmano uma melhor explicação do que ele vai fazer ao assumir o poder, né? Há uma complacência com ele, porque esses intelectuais, esses jornalistas, eles não querem passar a ideia de que são islamofóbicos, que são xenofóbicos, de que são racistas, né? E também porque eles temem a subida ao poder da Marine Le Pen, né? Então há um certo servilismo, uma certa passividade
dos meios de comunicação, as rádios e TVs saem bastante do ar, de modo que a própria população não é informada desses choques que estão ocorrendo no país. Mas essa aliança dos muçulmanos com a esquerda, centro-esquerda e centro-direita se concretiza como sucesso. A fraternidade muçulmana é eleita no segundo turno, derrotando a Frente Nacional, que estava lá na frente, né? A Frente Nacional tinha disparado em relação aos outros partidos, mas agora, no segundo turno, a Frente Nacional termina por perder a eleição. Bom, ganhando a eleição, vai se implantar as mudanças pela fraternidade muçulmana. Que mudanças foram essas? A fraternidade muçulmana vai ficar integralmente com o Ministério da Educação. Ela também vai atuar nos outros ministérios, Ministério da Economia, sim, com certeza, e com medidas radicais, mas o Ministério da Educação ela toma-o integralmente. O Mohammed Ben Abes, ele acredita de que a educação seja fundamental para o fortalecimento do islamismo na França. Então, o Ministério da Educação torna-se 100% dirigido pela fraternidade muçulmana. E as medidas que eles vão determinar em relação à educação será que a educação só será paga, custeada pelo Estado até os 12 anos de idade. Depois dos 12 anos de idade, a educação será privada. Com isso, eles economizam muito dinheiro. Né? Com isso, economizam muito dinheiro. E mais, os professores, para lecionarem nas escolas públicas, os professores têm que ser muçulmanos. O professor que não for muçulmano não pode lecionar. Então o professor vai ter duas opções. Ou ele se converte ao islamismo, e aí ele vai ganhar 3 vezes mais do que ele ganha, o salário é triplicado, ou ele pede demissão, né? Ele se aposenta. E ele vai se aposentar pelo teto máximo da carreira. Então, se ele trabalhou pouquíssimo tempo, não importa, ele vai se aposentar pelo teto máximo da carreira. Então, é uma coisa que não foi tão ruim assim para os professores, do ponto de vista econômico, né? Então, a Universidade Sorbonne é comprada pelos muçulmanos e agora é mantida pelos milionários sauditas e tem uma estrela e um crescente dourado na entrada da universidade. A Universidade Sorbonne se converte na garota propaganda mais vistosa do islamismo mundial. As medidas do Partido Islâmico também ocorrem na economia. Eles implementam uma política econômica distributivista, né? Valorizam a empresa familiar. E com isso, eles agradam a esquerda, eles agradam a centro-esquerda, porque tem um viés anticapitalista nessa empresa familiar que vai passando, né, de pai para filho e tal. E agrada também a direita, porque a família reproduz os valores mais conservadores, os valores mais tradicionais. Então, as medidas que eles vão tomando são medidas que, de certa maneira, estão fazendo sucesso econômico, né? Estão fazendo sucesso. Eles conseguem eliminar o desemprego. Como que consegue eliminar o desemprego? Eles mandam as mulheres trabalhar em casa agora. As mulheres só vão trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido em casa. E elas vão receber um Bolsa Esposa, né? Elas vão receber todo mês um salário para ficar em casa cuidando da casa. E com isso fica emprego só para os homens. Quando só fica emprego para os homens, sobra emprego. Então o desemprego está encerrado. Porque como eles colocam a escola pública só até os 12 anos, sobra muito dinheiro. Esse dinheiro ele vai aplicar na Bolsa Esposa, ele vai aplicar nos bairros mais violentos, nos bairros mais pobres, através da repressão e através também do maior amparo social. Então, começam a ocorrer uma série de mudanças. É claro que grupos feministas, estudantes, muitos ficam contrários a essas mudanças, mas os seus representantes políticos estão fazendo parte do governo. Então eles não têm como instrumentalizar essa sua insatisfação. E eles acabam, de certo modo, esperneando ali, esperneando acolá, mas eles acabam
aceitando esse novo quadro. Os islâmicos não tiram a França da União Europeia, muito pelo contrário, eles fortalecem a União Europeia, eles trazem a Turquia, eles trazem o Marrocos, estão em conversações para trazer a Argélia, para trazer o Egito, para trazer o Líbano, para trazer a Tunísia para a União Europeia. Então há um fortalecimento da União Europeia com os países islâmicos agora. E concomitante a isso, na Bélgica, a Bélgica repete o que ocorreu na França. O Partido Islâmico ganha na eleição na Bélgica. A Bélgica será, então, segundo o Michel Houellebecq será comandada pelo Partido Islâmico. E na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, os partidos islâmicos vão participar dos governos eleitos, porque eles fazem parte das coligações. Então, essa união da esquerda com os muçulmanos dá muito certo, né? Porque leva os islâmicos ao poder e a esquerda permanece também no poder. Ela não larga o poder, ela vai participar ali nessa coligação. Para aqueles que estranham, né, a passividade dos franceses diante de uma vitória islâmica, né, a gente tem que lembrar da invasão nazista na França durante a Segunda Guerra Mundial. A França, quando declara guerra à Alemanha, né, a França luta 1 mês e meio. Com 1 mês e meio ela se rende, né? Uma luta que ela empreendeu, uma luta acanhada, uma luta débil, e logo ela se rende diante dos alemães. Os alemães, quando invadem Paris, né, tomam a França, recebem o apoio de muitos franceses. O que alimentava esse apoio? O antissemitismo. O antissemitismo na França, na época da Segunda Guerra, era extremamente forte, como é hoje, né? Ainda nos dias de hoje, a quantidade de judeus que estão indo para Israel é uma quantidade muito grande, né? Judeus que partem cada vez mais da França para Israel. O antissemitismo graçava na França a ponto do sujeito achar que era melhor o país dele estar sendo comandado por um outro país da forma mais abjeta, da forma mais terrível possível, mas se estava matando os judeus, a coisa estava certa, a coisa estava boa, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, né? O antissemitismo, que é uma verdadeira aberração, né, se juntou com essa outra aberração que foi o nazismo, e alguns intelectuais de renome internacional apoiaram a invasão alemã. E muitos foram indiferentes, muitos foram apáticos a essa invasão e muitos colaboraram, né? São os chamados colaboracionistas, né? A tão falada resistência francesa, ela praticamente não existiu, ela só começa a se formar de forma mais proeminente nos meses que antecedem a invasão pelas forças aliadas na França, né? Antes disso, ela praticamente não existia. Era De Gaulle lá na Inglaterra, transmitindo pelo rádio só as suas mensagens, e mais ou menos isso aí. Não tinha grande... A vida na França transcorreu, os teatros, a produção dos livros, as óperas, né? O lançamento dos filmes, né? Tem um livro do Alan Hayden, né, que chama Paris, a Festa Continuou, né, que é um livro que trata da vida cultural da França durante a ocupação nazista. É um livro bastante interessante, né, e a gente, quando lê esse livro aqui, a gente percebe realmente o motivo pelo qual até hoje, né, os franceses têm uma vergonha, têm um certo constrangimento quando se fala desse período da ocupação nazista na França. Tem um intelectual muçulmano, né, convertido ao islamismo no livro, que é
reitor da Universidade de Sorbonne, depois ele vai ser ministro, né? E esse intelectual convertido ao islamismo, ele diz que o Ocidente está carente de ideais, está carente de valores, né? que o Ocidente está carente de uma espiritualidade que somente o Islã é capaz de oferecer. Somente o Islã pode resgatar esses valores que foram perdidos, essa espiritualidade que foi rechaçada, que foi comprimida. Ele diz que a Igreja Católica é uma igreja decadente, é uma estrela que é uma igreja que hoje compactua com os valores da modernidade. Então é uma igreja anemiada, desnutrida, que não é capaz de oferecer esses valores que muitos estão carentes, nem de restituir essa espiritualidade perdida. Apesar da França proibir o censo religioso, né, eles não deixam fazer censo religioso, acham que isso pode ser uma forma de estabelecer alguma perseguição, alguma coisa a grupos religiosos. Ela não aceita o censo religioso. Sabe-se que hoje 10% da população francesa hoje segue o Islã, são muçulmanos, né? E a leva migratória, ela continua, né? E nós sabemos do poder, da fertilidade dos muçulmanos. Entretanto, as coisas não são tão simples assim. Dizer que a França um dia será governada por um partido muçulmano, ainda é difícil de dizer isso, né? Porque os processos sociais, os processos econômicos, eles são complexos, eles são marcados, são desvirtuados, são retraçados, né, por contradições, por ambiguidades que vão surgindo e vão se digladiando ali. Então, assim como esses islâmicos influenciam os ocidentais, né, eles também são influenciados. O Ocidente também tem a sua sedução, o Ocidente também tem seu carisma. Os valores ocidentais também são sedutores, né? Eles vão exercer um papel de sedução diante desses islâmicos. Se isso será insuficiente para impedir uma vitória dos islâmicos numa coligação política, num quadro onde os partidos se encontram anemiados, como o Houellebecq descreve no seu livro, obviamente não dá para a gente saber, né? Muita água ainda tem que rolar debaixo dessa ponte. O Michel Houellebecq, em Submissão, ele numa das suas entrevistas, ele diz que não botou no seu livro o que vai acontecer, que ele colocou no seu livro aquilo que muitos temem que possa acontecer. A primeira previsão que ele fez foi que François Hollande, no livro, isso claro, no romance, ele fez essa previsão no romance que François Hollande ganharia a eleição de 2017. Né? E nós sabemos que François Hollande nem sequer foi candidato, porque o seu Partido Socialista está lá atrás, né? E ele partido e líder extremamente desacreditados, então ele nem sequer foi candidato. Então o Michel Houellebecq ele errou nessa sua primeira previsão. Vamos torcer para que ele continue errando.